Hoje em dia você pode calcular uma raiz quadrada como essa em instantes, usando uma calculadora ou um computador. Mas como eu sempre digo, não é por isso que a gente estuda matemática, não é para contar com a ajuda desses dispositivos, mas sim para sair elegantemente de armadilhas como essa. Sabendo que essa é uma raiz quadrada exata, que esse número é um quadrado perfeito. O que você faria para realizar esse cálculo sem ter que decompor esse número enorme em fatores primos? É isso que a gente vai ver a partir de agora. A minha primeira providência vai ser revelar esse número aqui a partir das cadeias de algarismos idênticos. Você tem aqui, por exemplo, uma sucessão de 4 números 1, o que me autoriza a reescrever esse número parcialmente como uma sequência de 4 algarismos iguais a 1, seguida de 6 algarismos iguais a 0. 4, 5, 6. Em seguida, eu vou me ocupar dessa sequência de 5 algarismos iguais a 2 e vou reescrever isso aqui a partir de uma soma com a cadeia imediatamente anterior. Eu tenho 5 algarismos iguais a 2, 1, 2, 3, 4, 5, que eu vou suceder por um algarismo igual a 0. Como se eu estivesse, na verdade, guardando lugar para esses 5 aqui poder ocupar sozinho a posição das unidades. Portanto, a partir de agora, eu passo a ter uma estratégia alternativa para representar esse número, usando essas cadeias de algarismos idênticos e o fato de que cada uma delas agora, ou mais especificamente, as duas primeiras, estão encostadas em sequências de zeros. Mais especificamente, no primeiro caso, uma cadeia de zeros no plural de fato, 6 zeros, e no caso da segunda cadeia de algarismos, apenas um. Mesmo assim, isso é suficiente para eu reescrever esse primeiro termo aqui como 1 vezes o número 1 seguido de 6 zeros. Observa, a partir daí eu estou separando já estrategicamente em cadeia de algarismos idênticos e potência de 10. Isso vai ser útil daqui a pouco. Em seguida, eu vou ter 5 algarismos iguais a 2 vezes 10, simplesmente, que é o que vai me levar para 222.220. E, finalmente, tudo isso mais 5. Como último movimento preliminar, eu vou dar conta agora das potências de 10 que apareceram aqui. Eu tenho 4 algarismos iguais a 1 vezes 10 elevado, basta contar zeros para saber qual é o expoente. São 6 zeros, portanto, 10 elevado ao expoente 6, mais 5 algarismos iguais a 2 vezes 10 elevado na primeira potência, que já saiu naturalmente, tudo isso mais 5. Eis que nesse momento, então, eu tenho um sinônimo em que cada uma das cadeias de algarismos está separada das demais, e você vai perceber logo em seguida que esse é um movimento útil nesse caso. Pois bem, a partir daí, eu vou levar em consideração que eu tenho que tirar a raiz quadrada desse número e para colocar essa bola em movimento, eu vou observar que esse número 1111 pode ser estrategicamente reescrito como 9.999 dividido por 9. Existem duas vantagens nessa adaptação. A primeira delas, o fato de que o 9 que aparece no denominador é um quadrado perfeito, é um número que tem raiz exata, que vale 3. E também o fato de que essa cadeia de algarismos todos iguais a 9 pode ser facilmente expressa como potência de 10 menos 1. O que eu vou fazer logo em seguida é só você conter a sua ansiedade. Então eu tenho 1111 como sinônimo de 9.999 dividido por 9 vezes 10 na sexta. Em seguida, eu tenho 22.222, que eu vou expressar num primeiro momento como 2 vezes 11.111, e você já deve ter entendido por que eu tomei essa decisão. Tudo isso vezes 10 na primeira potência, ou simplesmente 10, mais
5. Essa, então, a primeira expressão numérica que eu recoloco dentro da raiz depois de realizar as minhas adaptações preliminares. Em seguida, eu vou ter isso aqui como sinônimo de 9.999 dividido por 9. Por enquanto, não vou mexer nisso. Logo em seguida, você vai entender por quê. Vezes 10 elevado na sexta potência, mais, agora sim, 2 vezes 11.111, que eu vou reescrever usando a mesma estratégia como 99.999, tudo dividido por 9, vezes 10, não esqueça, tudo isso mais 5. E essa expressão numérica, da mesma forma, permanece dentro da raiz. Como eu disse a você, duas vantagens. A primeira, denominador igual a 9, que tem raiz exata. A segunda, o fato de que os dois numeradores das frações que eu acabei de obter podem ser rapidamente transformados em potência de 10 menos 1. 9.999, por exemplo, é a mesma coisa que 10.000 menos 1. E eu vou reescrever isso dessa forma já no meu próximo movimento. 10.000 menos 1. Tudo dividido por 9. Vezes 10 na sexta. Da mesma forma, mais 2 vezes 99.999, eu vou reescrever como 100.000 menos 1. Tudo dividido por 9 vezes 10. Tudo isso, no final das contas, mais 5. E agora você observa como cada um desses termos que apareceram no numerador antecedendo o menos 1, em ambos os casos, pode ser transformado em uma potência de 10 rapidamente. Isso me autoriza, no primeiro caso, a reescrever 10.000 como 10 elevado na quarta, tudo isso menos 1 dividido por 9. Lembra que para expressar potências de 10 que estão reveladas por extenso, basta a gente contar quantos zeros a gente tem nessa expressão. Tudo isso vezes 10 na sexta, na sequência mais 2 vezes 100.000, 5 zeros, 10 elevado na quinta, tudo isso menos 1 dividido por 9 vezes 10. E por último, lá na ponta direita, eu ainda tenho mais 5. E eis que mais uma vez aqui eu tenho todo mundo encapsulado dentro da raiz. Pois bem, nesse momento eu vou tomar a liberdade aqui de levar em consideração essas duas multiplicações que estão acontecendo. O 10 na sexta está multiplicando a fração, então ele multiplica os dois termos do numerador. A mesma coisa vai acontecer no segundo caso, em que o 10 vai multiplicar tanto o 10 na quinta quanto o menos 1. E eu estou realizando essas multiplicações porque, afinal de contas, agora elas estão sendo realizadas exclusivamente entre potências de 10, o que vai me levar no meu próximo movimento a 10 na sexta vezes 10 na quarta, multiplicação de potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes, isso resulta em 10 elevado na décima. Em seguida, 10 na sexta vezes menos 1 vai ficar menos 10 na sexta, tudo isso dividido por 9. Mais, agora vamos deixar indicado esse 2 aqui, logo mais a gente vai dar conta dele. 10 vezes 10 na quinta, lembrando que o expoente do 10 invisível vale 1, multiplicando potências de mesma base, eu vou ter 10 vezes 10 na quinta igual a 10 na sexta. E finalmente, 10 na primeira vezes menos 1 vai ficar simplesmente menos 10, tudo isso dividido por 9. Mais 5, não esqueça que você tem esse mais 5 aí na sequência para levar em consideração. Muito bem, nesse momento eu vou distribuir esse 2 aqui no numerador da segunda fração. Eu já podia ter feito isso antes, mas você vai perceber que na prática fazer isso agora, depois, ou ter feito antes, não faz diferença. O meu primeiro termo aqui do radicando vai continuar igual, 10 na décima menos 10 na sexta, tudo dividido por 9. Em seguida eu vou ter mais no numerador aqui agora 2 vezes 10 na sexta, 2 vezes menos 10 fica menos 20, tudo dividido por 9. Tudo isso mais 5 que eu vou deixar indicado aqui para poder lidar com ele na próxima etapa.
etapa. Evidentemente o meu quadrinho terminou, então eu vou dar uma melhorada no visual disso aqui, já vou puxar um asterisco aqui na direita, para você saber que é a partir desse asterisco que eu vou continuar. Observe então que eu já reposicionei o meu asterisco aqui para continuar o meu desenvolvimento de onde eu parei e nesse momento eu vou somar essas três frações aqui consolidando os denominadores em apenas um. Dois deles já são iguais a 9, está faltando consolidar apenas para o número 5 constante que eu tenho à direita e isso eu vou conseguir fazer bem fácil. Bastando para isso que eu observe que naturalmente nesse caso o meu mínimo múltiplo comum vai ser o mesmo número 9. 9 divide por 9 dá 1, numerador continua o mesmo, 10 na décima menos 10 na sexta. Em seguida, 9 divide por 9 dá 1. Numerador continua o mesmo, 2 vezes 10 na sexta menos 20. Finalmente, 9 divide por 1 dá 9 vezes 5, eu tenho mais 45. E você muito em breve vai acreditar que você é uma pessoa de sorte. Eu tenho certeza disso. Olhando para o meu numerador aqui agora, você observa que nós temos dois termos semelhantes relacionados com a potência 10 na sexta. Eu tenho 2 vezes 10 na sexta menos 10 na sexta. Isso é o mesmo que fazer 2x menos x. 2x menos x dá x, duas instâncias de algo menos uma instância dessa coisa, resulta em apenas uma instância. Então, quando eu somo esses dois termos intermediários semelhantes, o resultado é apenas 10 na sexta. E é isso que eu vou fazer já no meu próximo movimento. 10 na décima. Agora, 2 vezes 10 na sexta menos 10 na sexta vai ficar mais 10 na sexta apenas. E o 45 e o 20 eu vou consolidar. 45 menos 20 resulta em mais 25. E é nesse momento que eu vou ligar o meu desconfiômetro, porque as coisas já estão indo muito bem nesse momento, eu confesso para vocês. E talvez já fosse até adequado eu expressar o 10 na décima como o número 1 seguido de vários zeros, a mesma coisa para o 10 na sexta, mas não, a gente gosta de emoção até o final. Como você sabe, você que acompanha o que acontece aqui no Estude Matemática. Então aqui eu vou usar um truque realmente muito sujo, incrivelmente sujo. Eu vou observar que tanto o 10 na décima quanto o 25 podem ser expressos na forma de quadrados. O 10 na décima, por exemplo, é a mesma coisa que 10 na quinta elevado ao quadrado. O 25, por sua vez, é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado. Então, talvez, se eu ajustar um pouquinho esse 10 na sexta intermediário aqui, eu consiga realizar algo sobrenatural. E é isso que eu quero que vocês percebam que eu estou prestes a realizar agora. 10 elevado na décima potência eu vou deixar quieto. 10 na sexta eu vou reescrever estrategicamente como 10 vezes 10 na quinta. Isso é o que a gente chama em outras esferas, normalmente no mundo do cálculo, de separar um fator da potência. Mais 25, como eu comentei com você, que também é um quadrado perfeito. Tudo isso dividido por 9. Mas vai ficar melhor ainda quando você se der conta de que você pode, de fato, transformar o 10 elevado na décima em 10 elevado na quinta elevado ao quadrado, porque afinal de contas, toda vez que você separa dois expoentes usando um parêntese, você pode multiplicar esses expoentes entre si. 10 na quinta elevado ao quadrado, de fato, é a mesma coisa que 10 elevado na décima. Esse 10 que você separou, estrategicamente, você vai transformar em 2 vezes 5, fazendo com que esse termo central se transforme em 2 vezes 5 vezes 10 na quinta. E lá na ponta direita, o 25 você vai transformar em 5 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido pelo 9 que nós consolidamos em uma das etapas anteriores. E é aqui que a magia acontece. É nesse momento que você se dá conta de que você no numerador tem um quadrado na ponta esquerda, um quadrado na ponta direita e um produto intermediário que não coincidentemente é igual a 2 vezes 5 vezes 10 na quinta, ou seja, 2 vezes a base do segundo quadrado vezes a base do primeiro quadrado. E talvez nesse momento você esteja lembrando de já ter estudado no mundo dos produtos notáveis como é que a gente faz para expandir o quadrado da soma. O quadrado da soma é sempre expandido na forma quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o
o quadrado do segundo. E por incrível que pareça, entusiasta, é exatamente isso que acabou de aparecer aqui, se você for parar para pensar. Você tem um quadrado numa ponta, um quadrado na outra ponta, e no meio você tem 2 vezes o produto entre as bases dos 2 quadrados das pontas, o que significa que o nosso numerador é, na verdade, a expansão de um produto notável. Um produto notável tão simples quanto A mais B elevado ao quadrado, onde quem faz o papel de base A é 10 na quinta, quem faz o papel de B é 5, portanto, 10 na quinta mais 5 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 9. E é nesse momento que você se dá conta, inacreditavelmente, que você não tem só um quadrado perfeito no denominador dessa fração, você também tem um quadrado perfeito no numerador. E a raiz quadrada desse quadrado, naturalmente, vai permitir o cancelamento do expoente com o índice e a transformação do nosso numerador simplesmente em 10 na quinta mais 5. O 9 denominador também tem raiz exata, você vai tirar proveito disso e reescrever ele como 3. Olha que coisa mais linda isso aqui. 10 na quinta, sabe quanto dá? É o número 1 seguido de 5 zeros, 100 mil mais 5. Tudo isso dividido por 3. 100 mil mais 5 naturalmente dá 100.005. Tudo isso dividido por 13. Você deve estar pensando, nossa, agora eu vou ter uma conta chata para fazer. Não é chata, pensa comigo. Se fosse 99.999 dividido por 3, você saberia fazer essa conta comigo. 99.999 dividido por 3 resulta em 33.333. 99.999 mais 6 é o resultado que você encontra nesse numerador, 100.005. Se você pegar esse 6 e dividir por 3, você vai encontrar 2 e, consequentemente, para chegar no resultado dessa divisão, basta você somar essas 2 unidades ao resultado próximo que você acabou de encontrar de cabeça por força de conveniência. Portanto, 100.005 dividido por 3 é 33.333 mais 2, o que resulta em 33.335. O mais inacreditável é você multiplicar o 33.335 por ele mesmo, o que eu sei que você vai fazer para chegar à conclusão de que esse número onde tudo começou representa nada mais, nada menos do que o seu quadrado. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, e se você gostou, por favor, não vá embora sem se inscrever no canal e deixar o seu recado nos comentários.